Da escola que temos, a educação que queremos, a arte de ensinar, o prazer em aprender e a formação ética e cultural que o futuro exige. Um congresso feito por educadores para educadores. Professor Tadeu Cruz é amigo e parceiro do Centro de Educação para Pensar e editor Asofos. Educador de Brasília, onde ministrou em diversos colégios o programa Educar para Pensar. Em nosso congresso, vai nos brindar com reflexões muito importantes e significativas com a palestra Educar para o Pensar, da provocação ao ato filosófico. Sua palestra vem de encontro ao tema que propomos, a arte de ensinar, o prazer em aprender e a formação ética e cultural que o futuro exige. Com você, professor Tadeu, para apresentar suas ideias e práticas reflexivas. Olá, queridos congressistas, sejam todos bem-vindos a esse nosso congresso. Congresso do Educar para o Pensar, como parte da minha palestra, do 5º CONEDU, um Educar para o Pensar da provocação ao ato filosófico. Não é à toa que a minha provocação já começa com esse meu chapéu. Perceba todo esse estado de provocação. O Educar para o Pensar como proposta de provocação ao ato filosófico. Vamos imaginar a seguinte situação ou o seguinte dito popular. De filósofo e louco, todo mundo tem um pouco. Qual a minha proposta? Vamos despertar este louco, vamos provocar esse filósofo para vermos até onde o nosso educar é construtivo, é reflexivo, é emancipatório. Trabalharei em 3 etapas. Estarei conversando com vocês, num primeiro momento, o educar enquanto processo provocativo, tendo como ênfase a sala de aula e extensão, uma comunidade de aprendizagem investigativa. No segundo momento, estaremos conversando sobre filosofar a partir de um pensar desconstruído. Vamos retomar uma reflexão filosófica, mas também um pensamento de Deleuze, que é buscar na própria vida ativa e criativa a reconstrução ou a desconstrução de um conceito. E num terceiro momento, estaremos conversando sobre a comunidade de aprendizagem investigativa. Uma provocação filosófica. Um espaço onde você, professor, educador, aluno, pais, comunidade de modo geral, vai encontrar um espaço para se sentir filósofo e construtor de um conceito. Assim estaremos trabalhando. Muito bem. Nesse primeiro momento, então, vamos buscar este educar enquanto processo provocativo, como disse, num primeiro momento em sala de aula. Por que em sala de aula? São mais de 30 anos de experiência em sala de aula, trabalhando em diversas áreas do conhecimento e, num período maior, enquanto professor de filosofia, o grande desafio é como promover o ato filosófico. Percebi, ao longo de todo esse tempo, que a filosofia por si só, ela é estressante. Ela não estimula. O meu grande desafio, a partir do conhecimento e de estar junto com o Centro de Educação para o Pensar, foi resgatar ou promover dentro de cada um dos nossos educandos, dos meus colegas professores e da própria comunidade escolar, esse filósofo que dorme e que nem sempre acreditamos que somos esse filósofo. Então, esse educar é um processo em sala de aula. Vamos relembrar que na nossa sala de aula buscamos uma compreensão conceitual. Daí já começa o nosso desafio. Até quando jogar para os nossos alunos conceitos prontos se define como
um aprendizado verdadeiramente capaz de transformar aquele aluno. A educação passa por esse processo. Então, o livro, o conceito que por tanto tempo buscamos em nossa formação pessoal e que por longos tempos, numa caminhada talvez já bem distante, eu com os meus 30 anos de professor, você que talvez esteja iniciando, ou tantos que já se aposentaram na perspectiva de trabalho, mas continuam nessa formação. Desde quando o conceito foi para nós uma verdade? Brigamos por eles, muitas vezes. Cobramos dos nossos alunos um conceito que, no final, vamos dizer que está certo ou errado. O processo de formação desse estudante em sala de aula, ele está muito, muito fechado nesse conceito. Agora, por que não buscar uma verdade predita? Ou superar essa verdade predita? Até quando nós acreditamos ou aceitamos verdades e conceitos que estão fora daqueles pré-estabelecidos? Esse é o desafio de sala de aula. Desafio que muitas vezes, ou quase nem sempre, ele é bem visto pelo próprio estudante, pela família, pela comunidade. Por quê? Porque são cobrados nas provas, nos vestibulares, esse conceito já pré-estabelecido. Mas o meu desafio não é esse, enquanto pensador, enquanto professor de filosofia, porque o meu foco com você é a filosofia em sala de aula. Eu quero despertar no meu aluno aquele filósofo que dorme, talvez numa expressão, aquele louco, que muitas vezes precisa expor a sua loucura para que ele possa ser visto como um pensador. Para isso, vamos dar um salto. Vamos entrar no educar enquanto uma comunidade de aprendizagem investigativa. O que eu quero buscar com isso? Eu quero buscar uma ressignificação conceitual. O desafio é simples, não é tão difícil quanto você possa pensar. Ressignificar é dar a possibilidade para o meu aluno de que a palavra dele, a percepção dele, a visão dele de mundo, o conceito dele, tem uma perspectiva de ser ouvido e reconstruído. Quantas ideias não foram estabelecidas depois como verdade de uma situação um tanto inusitada, de uma palavra dita de uma forma sorrateira, que, ao parar para pensar, descobriu-se que dali se pode estabelecer um princípio, um conceito. Vamos dar ao nosso aluno esse desafio. Vamos acreditar que eu, enquanto professor, educador, também sou capaz de produzir os meus conceitos e de acatar esses desafios. Para isso, vamos buscar uma verdade em questão. Que tal o sentido de uma protoverdade? O que seria essa protoverdade? O fato é que não é esse a minha fala, o meu princípio, mas eu quero pegar esse sentido de protoverdade, porque nós já iniciamos um ensino de algo já definido. Mas essa definição, ela precisa estar em construção. Ela precisa ser refeita, reconstruída. Então, o meu dia a dia, a minha dinâmica, o meu trabalho, o seu trabalho, você que está aí a me ouvir, precisa partir de que todos somos capazes de construir ou de reconstruir, de significar ou de ressignificar qualquer sentido de verdade. Muito bem. Nesse aspecto, vamos então buscar esse educar enquanto provocar e ser provocado. Eu imagino aqui, ao longo dos meus mais de 30 anos de sala de aula, quantas vezes entrei em sala de aula, e são experiências que foram ressignificadas por muito tempo, parti de uma provocação de verdades filosóficas. Não podemos e jamais devemos descartar as verdades filosóficas. Vamos buscar
nos livros, vamos buscar nos autores aquelas verdades que precisam serem conhecidas e que também fundamentam o nosso saber. Vamos a alguns exemplos, algumas citações. Por exemplo, trabalhar a verdade filosófica a partir da ironia socrática. Uma ironia que vai provocar um despertar para algo que alguém me falou e eu aceitei, fui questionado, mas agora eu estou por buscar uma outra verdade. A ironia socrática, a dúvida cartesiana, o criticismo kantiano, todas essas verdades filosóficas são importantes para o nosso debate, para a nossa discussão. É preciso que nós saibamos sobre elas. Mas também vamos partir da ideia de que eu preciso perceber que a minha vida é uma vida ativa e criativa. Aí eu quero resgatar Deleuze, onde ele diz que o filósofo é aquele, por natureza, criador de conceitos. Agora sim, agora eu chego ao momento de que eu vou me deparar em minha sala de aula, enquanto professor, com alunos, desde o ensino fundamental ao ensino médio, todos eles que trazem consigo as suas verdades, que não são sabedores desses conceitos ou dessas verdades filosóficas e que eu as trago para eles, mas que preciso colocar para ele uma disposição de uma contraposição. Não é fácil, entendo que não é fácil, porque muitas vezes estamos presos a conceitos formais, porque de alguma maneira, fazendo até mesmo uma autocrítica, nos possibilita um trabalho um tanto mais facilitado. Mas esse não é o grande desafio. A grande aventura do filosofar é provocar esse processo. É despertar este louco, é despertar esse filósofo, aquela ideia que muitas vezes nós desprezamos, mas que pode ter uma renovação de conceito, uma renovação de valores. Então, vamos resgatar isso, vamos provocar isso. Quem sabe, aquele aluno ou aquela turma, aquela sala de aula, onde todo professor reclama, os alunos são os mais insuportáveis. Digo para vocês, com as minhas experiências, são as melhores turmas para uma discussão filosófica. São as melhores turmas ou os melhores alunos para uma provocação de ideias, para sairmos do óbvio, para encararmos todo um sentido de vida e de um conceito filosófico. Tem que ser provocativo. Tem que ser provocativo. Das situações mais simples às mais complexas. Do dia a dia dele em casa, em sala de aula. Daquilo que é óbvio, mas que tem que ser provocativo. Muito bem. Diante dessa questão, vamos entender que é preciso buscar esse pensar desconstrutivo. E é sobre esse novo pensar desconstrutivo que estaremos conversando no próximo bloco. Aguardem. Sexto Conedu Pensar. Realização: Editoras Ofos.
SER, Sistema de Ensino Reflexivo e Centro de Educação para o Pensar. Retomando então a nossa fala, como disse no bloco anterior, vamos partir agora para algumas situações práticas no que diz respeito ao educar a partir de uma sala de aula e reconstruir esse conceito. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, aqui ao lado, das imagens do quadro de Portinari, Os Retirantes. Observem. A partir desse quadro, ou de uma outra imagem que agora vocês vão ver também, Paz e Guerra, ou Guerra e Paz, de que forma eu, enquanto professor, seja de qualquer disciplina, eu, enquanto professor de filosofia, vou pegar o conceito construído e, a partir daí, desconstruir esse conceito e formar um novo conceito. Tudo bem que a gente pode caçar briga com todos aqueles que já predefinem a ideia do autor. Mas esse não é o fato. Por que não propiciar ao nosso aluno o olhar profundo, de detalhes, em toda uma situação em que a imagem de Os Retirantes e Guerra e Paz pode estar provocando para o nosso aluno? Faz esse estudo. Deixa a imaginação dele partir dos detalhes. A partir desses detalhes, vamos trabalhar os conceitos pré-estabelecidos, os valores, no que diz respeito a toda uma situação histórica, social, política, econômica. Vamos resgatar os nossos autores que trabalham com esses conceitos. Vamos, sim, partir da ideia pré-estabelecida. Agora, por que não oportunizar a esse nosso aluno a ideia de que o que ele está vendo vai além do que o Portinari quis nos descrever, além do que aqueles estudiosos definiram como verdade ou como o autor quis assim imaginar? Essa é uma situação da arte. Porque eu acredito que a arte seja um espaço livre e enriquecedor para a criação de um novo conceito. O que seria a ideia da arte moderna? Ou daquilo que muita gente fala de arte, rabiscos, sujeira? Mas o que vem provocar? Então, esse espaço que você pode iniciar a partir de uma arte, eu citei Portinari por uma situação, mas pegue qualquer uma outra, ou quem sabe, até dentro dos nossos alunos, alguém que seja um artista, que pinte, que desenhe. Vamos provocar esse conceito a partir dessa realidade. Ok, vamos para uma outra situação, dentro de uma sala de aula, para partir para um conhecimento desconstruído. Vamos imaginar perguntas de um trabalhador que lê, que vocês podem ver aqui ao lado, esta poesia, esse poema. Alguns trechos a gente pode pegar com relação a essa questão de perguntas de um trabalhador que lê. Como imaginar isso? Olha as perguntas que são feitas. Onde está aí aquele que guerreou, aquele que cozinhou, aquele que fez a coisa acontecer? Por que ele não está na história? E o poema, ele termina fazendo um questionamento muito simples. Ele diz assim: tantas informações, tantas questões. Se são tantas informações e tantas questões, eu diria para você que o meu aluno também tem tantas informações, tantas questões, que nós, professores, educadores, envolvidos com essa arte, nem sempre estamos atentos a ouvi-los. O meu desafio aqui, agora, para você que me escuta, é: vamos provocar isso. Eu preciso me dispor a ensinar, se é que ensino, mas também a aprender. Vamos partir para um outro ponto, que pode ser interessante com relação à discussão.
mesmo do Bertolt Brecht, Elogios da Dialética, onde ele tece todo um conceito, e os últimos versos ele diz assim: os ventos de agora serão os vencidos de agora, os vencidos de agora serão os vencedores de amanhã, e o hoje nascerá do jamais. Ora, provoca isso. O que seria essa ideia do hoje? O que seria essa ideia do agora? O que seria essa ideia do jamais? Eu não sou capaz, tudo tem que ser feito dessa maneira, se não for assim, não é o correto. Eu desconfio de tantas verdades pré-estabelecidas e que não nos possibilitam esse possível questionamento. Muito bem. Vamos agora para um outro espaço de discussão que pode nos levar a essa desconstrução. A música. Os nossos jovens, as nossas crianças gostam muito da música. Eu não sei qual seria a realidade da tua comunidade, da tua escola, da tua sala de aula, dos teus alunos. Eu tomei aqui por base duas canções do Renato Russo ou da Legião Urbana. Geração Coca-Cola e Que País é Esse? Uma discussão que pode envolver tanto um cunho sociológico, filosófico, psicológico, educacional, mas que, ao discutir parte desse contexto, dessa letra, ou de qualquer uma outra música, que possa ser levada pelos nossos alunos, ou que esteja no auge da moda, ou que não possa parecer para mim nenhuma significância, mas que pode gerar daí uma discussão ético-moral, uma discussão de conceitos pré-estabelecidos e que agora nós estamos nesse desafio dessa reconstrução. Tomei aqui, da geração Coca-Cola, a seguinte questão. Vamos fazer nosso dever de casa. E aí então vocês vão ver. E logo ele diz, somos filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos futuros da nação. Geração Coca-Cola. Que geração é essa? O que dever de casa é esse que me fazem cumprir? Ou até mesmo que dever de casa é esse que eu preciso também fazê-lo? Gera discussão. Pega uma canção qualquer, uma canção do teu folclore, do dia a dia. Abre esse leque de discussão. Injeta nessa discussão, nessa letra, os valores ou as verdades filosóficas que nós precisamos resgatar, mas também oportunize a construção desse pensamento novo. Com relação à canção Que País é Esse? Eu pego logo as primeiras palavras. Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Creio que, se formos abrir um espaço para o momento de loucura, o momento de filósofo de cada um, o quanto que nós vamos resgatar toda uma situação atual que envolve o nosso país, que envolve a nossa política, que envolve as verdades ou a política que também tem que ser construída em casa, em sala de aula, no meio onde eu estou convivendo, na rua, no meu contexto social. Como pensar numa mudança se nós não somos capazes de perceber em nós que a minha não-verdade, o meu não-valor, tido como conceito humano, como que isso vai me levar a uma futura nação? Que nação seria essa? Eu posso estar sendo tendencioso com relação às minhas discussões, mas eu quero dizer para você que envolve-se em cada instante pelo momento histórico, pelo momento que o aluno está vivendo. Ok. Diante dessa situação, o que é que eu quero te colocar? Te convidar. Abra espaço para a arte, para a literatura, para a poesia, para a música, para o que for possível. Aproveita essa verdade que, de alguma maneira, trazemos
no nosso dia a dia, na nossa família, nos nossos valores religiosos. Ponhamos sobre a mesa. Abramos uma mesa de discussão para que possamos ali percebermos o quanto é possível enxergarmos de verdades pré-estabelecidas, de conceitos já formados, e de quanto isso pode ser mudado a partir de mim, do que conheço, do que busco. Assim, a gente termina esse bloco e aguardo vocês para o próximo bloco. Editora Zofos. Coleção O Início de uma Mudança. 19ª edição. (2019 antes da pandemia só presencial, 2022 pós-pandemia 50% ensino híbrido, 2023 100% participativa. Sexto Conedu Pensar. Realização: Editora Zofos. Ser Sistema de Ensino Reflexivo e Centro de Educação para o Pensar. Muito bem. Depois de termos conversado sobre a filosofia e o filosofar a partir de um pensar desconstruído, onde mostrei e resgatamos a arte, a literatura e outras situações, eu agora quero trabalhar com vocês, ou conversar com vocês, e para você, colega professor, que está em sala de aula, ou que está agora a me ouvir e a me sentir, eu quero que agora te passar, entre tantas outras questões ou possibilidades, uma possibilidade que muito me agrada. É o que chamamos de Comunidade de Aprendizagem Investigativa, ou simplesmente COMAI. Porque é uma provocação filosófica. O que eu quero agora deixar claro para você é que todo e qualquer instrumento ou situação que possa surgir no teu dia a dia, em tuas mãos, pode e deve ser uma provocação filosófica. No entanto, eu quero te passar que entre os tantos caminhos, existem alguns caminhos específicos, alguma coisa que é específica. Eu quero te apresentar aqui essa comunidade de aprendizagem investigativa, que deve ser construída, envolvendo todos, por isso que é uma comunidade. Professores, alunos, servidores, pais, comunidade de modo geral. Vamos nos envolver, ou vamos provocar esse convite para essa discussão filosófica. Então, a questão aqui do COMAI,
e uma provocação filosófica é o educar para o pensar. A educação emancipatória, enquanto um fio condutor que vai nos conduzir em todos os momentos para um desconstruir, um construir, um desconstruir novamente e um reconstruir tantas vezes quanto sejam necessárias. Uma interdisciplinaridade, a visão de que a minha disciplina, o meu conteúdo, não é melhor do que o outro, mas ele também está interligado nessa consciência ou nessa desconstrução ou reconstrução desse novo conceito. E apresentar para vocês também a questão do programa filosófico-pedagógico. Vamos lá. Quais são os fundamentos na Comai dessa provocação filosófica? Os fundamentos para o pensar. É ensinar e aprender filosofia. Aqui tem já um primeiro desafio. Eu ensino, eu aprendo. O meu aluno, ele aprende e ele ensina. Porque juntos nós vamos desconstruir. E a Comai passa por esse processo de ensinar e aprender filosofia. Por meio de quê? Vamos promover o quê? Vamos promover o pensar por si mesmo. E vamos promover uma autonomia intelectual. Esse pensar por si mesmo não tira de nós autonomia ou autoridade, mas nos enriquece enquanto ver que o meu aluno, o nosso estudante, ele vai além da minha fala, ele vai além daquele conceito. Então, é preciso provocar no meu aluno um pensar por si mesmo. Basta de coisas pré-construídas. Basta de verdades onde, se ele não escrever daquele jeito, ou se ele não discorrer daquela forma, a questão dele está errada. Pode até ser, dependendo da forma como você cobrou essa questão. Mas abra espaço para esse desconstruir. A outra questão do Comai é promover uma educação emancipatória. E nessa educação emancipatória, vamos promover um pensar, mas um pensar bem. Pensar todo mundo pensa. E o que seria esse pensar bem? O que seria esse pensar bem enquanto eu estou envolvido com uma gama de conceitos que eu preciso entender? Eu só vou partir por uma compreensão mais ampla se esse meu conceito, se essa minha verdade, se esse meu estado de estudo me faz abarcar vários conceitos. Então, pensar, mas pensar bem. Pensar de forma crítica, pensar de forma consistente, lógica. Pensar de forma onde a minha fala é entendida por uma construção lógica e essa educação emancipatória enquanto 3 situações que eu tenho que promover. Ele tem que ser livre, ele tem que ser reflexivo e tem que promover o cidadão. Vamos parar um pouquinho nessas 3 questões. De ser livre. Livre em que aspecto? Livre na situação do pensar somente? Não só isso, no agir. Na autonomia das suas ideias. Livre para dispor uma situação contrária ou contraditória, ou que possa ser. Mas reflexivo por quê? Quantas situações eu recebo e são definidas para mim como é assim que tem que ser. Mas por que é assim que tem que ser? Vamos a uma situação bem simplória até. Quem não se recorda ou quem não se lembra daquele versinho que diz assim: batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Quantos já pararam para pensar que aí existe uma inverdade? Observa. Revê aqui na tua memória esse poemazinho, bem popular. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. A batatinha, ela não se esparrama pelo chão. Ora, por que não pensar ou resgatar
um princípio de verdade, onde eu posso estar desconstruindo tudo aquilo que é estabelecido para mim quanto verdadeiro. Observa. Batatinha, quando nasce, espalha rama pelo chão. É diferente. Por que não trabalhar todo esse conceito? E assim, partir de tantos ditos populares ou de tantas verdades pré-estabelecidas, onde eu possa estar refletindo e, daí, buscar valores. Quem não se recorda de uma canção onde diz que nesta rua tem um bosque, e esse bosque se chama solidão, e que dentro dele tem um anjo que roubou meu coração, e que esse coração é devolvido, e essa rua é reconstruída por todo um sentido de comunidade. Eu posso até estar viajando, mas eu preciso viajar. Eu preciso expor para vocês uma situação de loucura para que a reflexão filosófica me leve a um questionamento se o que eu penso faz sentido ou não. Se não faz sentido, eu vou buscar um outro sentido. Mas se faz sentido, por que não buscar isso de uma forma consistente ou até te convencer? Mas é um convencimento que vai nos levar a repensar tantas coisas. Então, diante disso, nessas tantas possibilidades, existe alguns materiais dentro do nosso programa que nos coloca em todos os materiais através de um fio condutor. Ora, pensar reflexivamente, construir um cidadão reflexivo, uma escola ou uma educação emancipatória, eu preciso de subsídios. Nós temos esses subsídios, mas não são à toa. Não foram feitos assim de uma forma aleatória. Assim como qualquer literatura que você possa pegar, ou qualquer fonte para uma discussão, ela precisa ter o seu fundamento. Mas na comunidade de aprendizagem investigativa, nós temos um fio condutor, que a gente vai trabalhar desde a educação infantil até o ensino médio ou curso superior. O que nós vamos estar construindo dentro desses conceitos? Ou o que nós vamos estar refazendo dentro desses conceitos? Nós precisamos, nesse fio condutor, observar que temos que aprimorar a arte filosófica. Olha como é interessante. Aprimorar a arte filosófica é despertar em cada um de nós esse filósofo que dorme. Essa possibilidade do questionamento. Pode até dizer que as verdades nos colocam diante de situações concretas, mas eu prefiro acreditar que são as dúvidas que vão nos mover para um amanhã melhor. Então, o fio condutor ele vai em 7 pontos específicos. Aprimorar a arte filosófica, o conhecimento de si próprio, o pensar por si mesmo, o bem se expressar no grupo, o expressar diferenças, as diferentes inteligências, refletir a lógica e a linguagem, organizar o pensar e o agir. Isso em todas as etapas. Não dá para construirmos um cidadão ou um aluno reflexivo sem, em todos os momentos, estarmos construindo esse pensar novo, esse filósofo novo, esse conhecimento a partir da minha busca, esse meu pensar do meu jeito, das minhas verdades, mas que precisam serem esclarecidas e ouvidas. Que eu preciso expor essa minha ideia. Não basta estar sozinho, eu preciso discutir isso. Quantas vezes, num barzinho, numa roda de amigos, numa casa, num encontro, num momento tão despercebido ou sem nenhuma pretensão, surge ali uma grande ideia, ou ali uma grande dúvida. E a partir dali, a gente reconstrói, ou recomeça, ou desconstrói. Então, para isso, é preciso que esse conhecimento que seja debatido, seja colocado em comunidade. Aproveite o momento da sala de aula. 40 minutos, se for uma aula simples, 50, ou uma aula dupla. Abre a discussão.
abre a possibilidade do aluno construir esse conhecimento. Não precisa que nós, professores, desculpa a expressão, vomitemos um saber que muitas vezes nem nós conhecemos e que não estamos mais dispostos a questionar. Talvez até por toda uma couraça já pré-estabelecida ou de uma certa comodidade. Vamos aceitar o desafio do nosso estudante. Vamos aceitar esse desafio em grupo, porque só no grupo eu posso ser questionado. Enquanto eu estiver sozinho, eu vou me ver como a verdade. Vamos colocar nossa cara à tapa, a nossa fala a ser questionada, para que possamos buscar, no próximo passo, através das diferentes inteligências, das diferentes verdades de cada um, uma reflexão, uma lógica, e organizar isso para um pensar e um agir emancipatório e livre. Outro grande passo dessa comunidade, ou desses materiais que nós temos à nossa disposição e que vão nos orientar ou nos conduzir ou nos possibilitar tantas outras situações, é que em todas essas etapas nós temos grandes temas interdisciplinares. Observem, vamos buscar em todas as etapas um pensamento e uma investigação. Uma investigação de conceito, uma investigação analógica, uma investigação da teoria do conhecimento e lógica, uma investigação da ética, da política e da estética, e vamos também nos deparar com esses filósofos que construíram essas ideias, que nos possibilitaram conhecer isso. Agora você pode estar pensando, como, Tadeu, discutir ou puxar toda essa situação desde a educação infantil até o ensino médio? Quem foi que disse que criança não pensa e não investiga? Quem foi que disse que a criança não tem os seus conceitos? Eu diria que elas são, mais do que nunca, as grandes construtoras de conceitos novos. Quantas vezes nos deparamos com um conceito criado e que a gente ri por ser engraçado e por não ter, talvez, essa construção dessa linguagem tão bem elaborada ou tão lógica? Nós é que nos fechamos diante de verdades pré-estabelecidas e que nem sempre estamos dispostos a buscar uma nova verdade. E conhecer esses filósofos. E quando aqui eu falo desses filósofos que convivem conosco, não só aqueles que estudamos dentro da filosofia, todos os pré-socráticos, socráticos, todos da Idade Média, moderna, os contemporâneos, nós temos os nossos filósofos do dia a dia, os nossos filósofos da nossa sala de aula, os nossos filósofos da nossa própria casa. Vamos abrir espaço para que eles possam também nos estabelecer conceitos novos ou ideias novas. E o outro ponto é o programa filosófico-pedagógico. E aí nós temos prática metodológica e dialógica. Aí nós temos o que é esse programa filosófico-pedagógico. Como? Vamos imaginar aqui agora uma situação de que eu, Tadeu, vou estar em minha sala de aula com os meus alunos e diante de uma situação que aconteceu hoje no jornal, na minha rua, ou que aconteceu ontem, que foi motivo de espanto ou de discussão, como é que eu vou aproveitar isso? Como é que eu posso aproveitar esse momento e trazer essa discussão de uma forma filosófica e pedagógica? Eu vou te passar aqui 4 passos, que quem saiba vai te ajudar na construção da tua aula, ou do teu encontro, ou do que seja. Vamos lá. Primeiro passo, apresenta o tema. Traz esse tema, esse texto, essa imagem, essa notícia, esse áudio, seja o que for. Traz uma situação. Problematiza essa situação. Tá? Vamos trabalhar com as protoverdades. Vamos jogar nessa problematização as dúvidas. Se o meu aluno não percebeu ou não tem dúvida, provoquemos essas dúvidas. Né? Depois, ao provocar, o próximo passo, abramos para o debate. Provoquemos as discussões a partir de cada ponto de vista.
Fundamentemos através dos nossos pensadores. Busquemos o que aquele pensa, o que aquele outro pensa, o que esse diz, o que aquele outro diz. Mas o mais importante de todo esse processo, você apresentou uma situação, você problematizou essa situação, você promoveu esse debate. Mas, se quisermos alunos pensantes, filósofos, para construir um novo conceito, não vamos esquecer de buscar dele a síntese. Provocar no nosso aluno a criação do seu conceito. Precisamos provocar nos nossos alunos as suas autorias. Basta copiar e colar. Ele precisa copiar, colar, questionar, mas conceituar a partir da sua compreensão ou das suas verdades. Diante de tudo isso, se nós quisermos buscar mais informações, nós podemos buscar esse suporte filosófico-pedagógico através da editora Sophos e das coleções filosófico-pedagógicas. Filosofia no início de uma mudança, Novo espaço filosófico criativo, Filosofia fundamental, Paradidáticos reflexivos, Didáticos reflexivos, Filosofia e interdisciplinaridade, De educador para educador e Conhecer para projetar o futuro. E de uma forma bem simples, ou até bem mais envolvente, nós temos alguns periódicos. Nós temos o jornalzinho Corujinha, em que a sua comunidade, a sua escola, a sua turma, o seu aluno pode fazer parte desse processo, pode expor em comunidade as suas ideias e buscar esses novos questionamentos. E também a revista Filos. Estejam bem à vontade para buscar em todas as possibilidades. Seja conosco, na editora Sophos, no projeto da coleção filosófico-pedagógica, ou em tudo aquilo que você já ouviu nesse nosso quinto Conedu, a provocar. O apelo que eu te faço nesse momento, ou o desafio que eu te faço nesse momento, provoque. Não tenha medo de que essa tua provocação possa ser até mesmo contra você, mas esteja disposto a um novo ser, a uma nova reflexão, a um novo viver enquanto história, enquanto filosofia. Muito obrigado.